paulista da cidade de Jaú, no interior do estado, a arqueóloga Niede Guidon foi quem levou ao conhecimento da comunidade científica internacional a existência desse tesouro. Hoje, Niede conta com uma equipe de pesquisadores, todos envolvidos com as descobertas que revelam: há 500 séculos, o homem já habitava as Américas. O resultado de quase 30 anos de pesquisas está nesse trabalho da repórter Márcia Cunha para o Reportagem. Vamos agora para dentro do Parque Nacional Serra da Capivara. Essa estrada nos leva a conhecer o Brasil. Um Brasil que tem uma história que começa muito antes da chegada dos portugueses e antes mesmo dos índios que eles encontraram aqui. A história da pré-história do Brasil, das Américas e do próprio homem está guardada no sertão do Piauí, gravada em desenhos feitos nas pedras 4, 6, 20 mil anos atrás, enterrada ao pé das encostas de rocha da serra e dos paredões dos cânions que serviam de abrigo aos homens que viveram aqui há pelo menos 50 mil anos. As informações que tornam possível contar essa história vêm das pesquisas e descobertas arqueológicas que estão sendo feitas aqui há quase 30 anos. Além das pinturas rupestres, já foram encontradas nessa região pedras lascadas, restos de cerâmica, fósseis de animais gigantes que desapareceram da face da terra, esqueletos humanos de milhares de anos. O Parque Nacional Serra da Capivara reúne um dos mais importantes conjuntos de sítios arqueológicos do mundo e foi incluído pela Unesco na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Se hoje o mundo reconhece a importância desse lugar, é graças ao trabalho da arqueóloga paulista Niede Guidon. A primeira vez que eu ouvi falar dessas pinturas foi em 1963. 2 prefeitos da região me mostraram fotografias de pinturas que tinha aqui nos sítios, nas rochas, né? Eu olhei e vi que se tratava de algo inédito. Anotei os dados e tentei chegar até aqui. Mas era época de chuva, tinha chovido muito e tinha rodado uma ponte aí no Rio São Francisco e eu não pude passar. Mas fiquei sempre pensando naquilo. Niede voltou ao sertão do Piauí 6 anos depois para procurar as imagens que não conseguia esquecer. Era o início de um trabalho que nunca mais parou. Esses primeiros anos eram difíceis. São Raimundo não tinha eletricidade no começo, não tinha nenhum banco, eu tinha que trazer o dinheiro todo para a pesquisa, todinho no bolso, em dinheiro mesmo, né? Não tinha água, a gente ia no chafariz buscar água. Bem, naquela época não havia todas as estradas que hoje nós temos, não é? E a gente ia com o carro até onde chegava e depois caminhada. Chegamos a fazer até 80 quilômetros num dia. Tinha que ir carregando tudo, às vezes era possível levar em jumento, às vezes não, porque leva o jumento, depois o jumento tem que ir comer e beber, então era mais problema, né? Então a gente andava e houve um ano que nós fizemos a pé 700 quilômetros durante 2 meses. O resultado dessas quase 3 décadas de pesquisa está no Museu do Homem Americano, para onde estamos indo agora. Construído no meio da Caatinga, a 4 horas de viagem do aeroporto mais próximo. O que norteou essa ideia do museu aqui é que realmente no Brasil tudo se passa unicamente na faixa costeira, né? Eu acho que é uma espécie de um saque cultural, você está tirando tudo do interior e levando para as capitais. Nós temos que oferecer aqui, porque senão esse povo do interior ele nunca sabe como é feito realmente o mundo. Ele só conhece esse mundo deles, não é? Vamos dar uma volta por aí para ver como é. As milhares de peças expostas no museu revelam 50 mil anos de uma história surpreendente. No passado,
Toda essa planície era um jardim verde, cheio de rios e lagos, com animais que precisavam de muita água e folhas para sobreviver. As muralhas de pedra da Serra de hoje eram cobertas por árvores altas e frondosas, o lugar ideal para preguiças com mais de 5 toneladas, e onde também se escondiam os temidos tigres de dentes de sabre, que pesavam mais de 300 quilos e tinham presas de quase 20 centímetros. A fauna do Pleistoceno, aquelas espécies gigantescas, não é? As mais notáveis. Então, uma reprodução de como os paleontólogos imaginam que eram esses animais e os ossos que foram encontrados, então tem uma amostragem aqui. Inclusive, nós temos o único par de dentes do tigre, dentes de sabre, que existe no Brasil, está aqui nesse museu. Os homens usavam as tocas formadas pelas rochas para dormir, comer, acender fogo, construir artefatos de pedra, desenhar. Valorizavam a caça, os rituais, a dança e o sexo. As pedras lascadas mais antigas das Américas, entre 50 e 60 mil anos aqui, né? Então, são as mais antigas e depois nós damos uma ideia da diversidade e da evolução da tecnologia. Quer dizer, a partir dessas peças simples, eles evoluem e vão fazer peças extremamente retocadas, rebuscadas, com o aparecimento da pedra polida há 9.200 anos, que é a mais antiga pedra polida das Américas, né? A cerâmica aparece aqui na região há 8.900 anos, essas são as mais antigas. Um torno de cerâmica, que é o primeiro que se conhece na arqueologia brasileira, até hoje se dizia que não existia torno, e esse foi encontrado aqui na beira de uma lagoa. A flauta, essa flauta tem 1.900 anos, essa flautinha de madeira também é a única que se conhece na arqueologia brasileira. O potencial de pesquisas no parque é tão grande que as escavações são uma rotina. Os sedimentos acumulados em milhares de anos são retirados com atenção e delicadeza. As descobertas são constantes. 548, lítico. 1372, 91, 50, 10. Nesse sítio foi encontrado um esqueleto humano com quase 10 mil anos. Esse indivíduo, que era um homem, ele foi enterrado de uma maneira assim muito sofisticada, foi com muita atenção. Eles primeiro limparam uma parte, fizeram uma espécie de uma concavidade, atapetaram essa concavidade com blocos de pedra e daí colocaram o corpo em cima desses blocos, né? Assim, já todo dobradinho, ele já foi em posição fetal, não é? E ao lado dele foram colocadas essas duas pontas de flecha, o que indica que talvez ele fosse um grande guerreiro, um grande caçador, um chefe, não é? Da toca do boqueirão da Pedra Furada saiu a mais importante descoberta arqueológica da Serra da Capivara. Os restos de uma fogueira de 50 mil anos e artefatos de pedra lascada. São os mais antigos vestígios até hoje conhecidos da presença do homem nas Américas. A descoberta envolveu 10 anos de escavação e sacudiu o mundo científico. Daqui da região. Dentro do museu, cada passo leva o visitante ainda mais longe no tempo. O que nós quisemos mostrar é como o homem era um elemento dentro deste mundo. O homem fazia parte deste mundo, o homem vivia dentro do ecossistema. Esse homem pré-histórico, ele vivia todo dia. Ele criava, a vida dele dependia dele. Se ele não tivesse capacidade, ele estava esmagado pela natureza. Ele tinha que ter a capacidade de se integrar à natureza, de viver com a natureza. De tirar da natureza o que ele precisava, mas de devolver à natureza para que a natureza pudesse continuar a existir. E depois ele tinha essa capacidade de sintetizar tudo isso nessas imagens. Se nós procurássemos olhar o passado e ver o modelo de vida que eles levavam, seria muito mais fácil que essa população alcançasse uma outra qualidade de vida, né?
viagem pela Caatinga para acompanhar as escavações de sítios arqueológicos. É o que você vai ver no próximo bloco. Reportagem mostra quem são os pesquisadores responsáveis por esse trabalho. A gente volta num instante. Os arqueológicos, a identificação, análise e conservação dos materiais encontrados. Tudo isso exige o trabalho dedicado dos pesquisadores e técnicos do Parque Nacional Serra da Capivara. Um trabalho penoso. É preciso enfrentar o clima quente durante a maior parte do ano. Abrir caminho na vegetação seca da Caatinga. Dias e noites acampados ao relento ou nas tocas utilizadas pelo homem pré-histórico. A equipe do reportagem acompanhou os pesquisadores durante as escavações. Veja como foi. Hoje está começando mais uma escavação na Serra da Capivara. A equipe da arqueóloga espanhola Irma Vidal vai ficar uma semana acampada na Toca da Extrema, no norte do parque. São 2 horas e meia de viagem. Os ajudantes de Irma são moradores da região, treinados por Nied Guidon. A maioria trocou a roça pela arqueologia e alguns já têm mais de 10 anos de experiência em escavações. O Parque Nacional Serra da Capivara é o único do país em região de Caatinga. São 130 mil hectares de uma vegetação ainda pouco estudada e que, em boa parte, se mantém bem preservada. A estação de seca aqui no sertão do Piauí é longa. Vai mais ou menos de maio a novembro, dezembro. São 6 meses em que não cai uma gota de água por aqui. Aí é que dá para ver o que é a Caatinga. Essa vegetação que parece estar morta, de árvores pequenas, muitos galhos e espinhos. Caatinga, em tupi, quer dizer floresta branca. O que parece ser tudo a mesma coisa é, na verdade, uma vegetação com mais de 1000 espécies diferentes. Calor, não? Vocês sempre param para tomar água no caminho? Não, é sempre. Está fazendo mais calor do que de costume, então é bom se hidratar. Como em todas as tocas escolhidas pelos homens da pré-história do Piauí, a da Extrema é o lugar mais fresco e agradável das redondezas. Pra gente foi difícil. Quem é que achou esse sítio e como que essa pessoa chegava até aqui? Os guias que trabalham agora no parque, muitos deles viviam aqui, ou os avós deles também daqui conheciam. As análises do material retirado daqui mostram que esse lugar vem sendo utilizado como abrigo há pelo menos 6.000 anos. Naquela entrada achamos a flauta de madeira. É um apito de madeira que é o único que tem. Porque os apitos que se conhecem até agora pré-históricos são feitos em osso. E esse é o primeiro conservado em madeira. A escavação começa com a limpeza da área. Depois, o sítio é dividido em setores para dar a posição exata de onde o material é retirado. De um lado, o trabalho artesanal, com equipamentos rudimentares. De outro, as medições técnicas, o mapeamento dos níveis do solo, o registro de todas as etapas com equipamentos de precisão. Pelos estudos já feitos nesse sítio, cada 10 centímetros de solo contam cerca de 1000 anos de história. Se nós, no nível atual, estamos aqui, os pedaços de carvão estão aqui, quer dizer que existe uma diferença, pelo que nós sabemos, de uns 1000 anos cada 10 centímetros, aproximadamente. A possibilidade de desvendar o que aconteceu há tanto tempo faz o trabalho ser redobrado. Tudo para não deixar passar nenhum fragmento de história. O Jorlan reconhece com facilidade um material de valor arqueológico. Apesar de só ter 19 anos, ele já tem muita experiência e
fez vários cursos técnicos ligados à arqueologia. Ele é um dos encarregados pela conservação das pinturas do parque. Eu gosto do que eu faço e eu faço com carinho. Se eu não for trabalhar nisso aqui, meu filho, meus netos, ninguém não vai conhecer mais. A água usada no acampamento vem da única fonte da região, o olho d'água da Serra Branca. Essa água vem de lagoas escondidas nas depressões das rochas. Ela goteja o ano todo, mesmo durante as secas mais cruéis. Conforto ainda não faz parte da rotina de uma escavação por aqui. Banho só de balde. A comida é preparada pela própria equipe e se limita ao que resiste fora da geladeira: carne seca, arroz, farinha. Na hora de dormir, as redes são penduradas ao ar livre numa clareira aberta perto da toca. Dificilmente a equipe vai ser pega de surpresa pela chuva, mas tem garantido o canto das aves da região. A investigação de um passado tão remoto vai muito além das escavações. Depois de retiradas dos sítios arqueológicos, as peças com maior valor que merecem ser investigadas são trazidas aqui para a Fundação do Homem Americano, onde são classificadas, analisadas e estudadas uma a uma. Pela quantidade e pela variedade desse material, esse é um trabalho que envolve a participação de muitos profissionais e de áreas bastante diferentes. Os ossos de animais pré-históricos já não cabem mais nas prateleiras. Todas as salas estão lotadas de material de pesquisa. Até as varandas são ocupadas por pesquisadores e técnicos. Faço trabalho de restauração de cerâmica e também trabalho como análise do material lítico. Nascida e criada em São Raimundo Nonato, Eliette nunca imaginou que um dia fosse trabalhar com a pré-história. Porque eu fiz o curso de magistério e contabilidade e não consegui trabalhar em nenhum. De repente aparece um curso que eu nunca esperei vir trabalhar na fundação, né? Eu achava que era quase impossível eu definir uma pedra da outra, mas já estou indo, já conheço algumas. Por exemplo, você pega uma pedra dessa, você vê que dá para fazer o quê? A gente imagina que seja uma ferramenta. Uma lasca dessa também serve para raspar, para cortar, descarnar um osso, tirar carne de um animal. Ela encaixa direitinho na mão, né? Encaixa direitinho, não machuca, você pode usar direitinho. Você vê que foi feito alguns retoques aqui para que ela fique mais afiada. Aparecida também é daqui de São Raimundo e só quando começou a trabalhar na fundação descobriu que o lugar onde mora é importante para a história da humanidade. Antes de tudo é orgulho para a gente, né? Saber que na nossa terra tão sofrida, tão massacrada, tem uma coisa tão importante, uma história da humanidade. Descobrir que aqui tem os sítios mais antigos, a maior concentração de sítios que existe nas Américas é em São Raimundo Nonato, a maior datação também em São Raimundo Nonato, e isso, antes de tudo, pro ego da gente faz um bem danado. Os dados colhidos na Toca da Extrema são passados a limpo nessa outra sala da fundação. Há 11 anos, esses técnicos mal sabiam o que significava arqueologia. Hoje, são topógrafos especializados na área. Eu nunca nem tinha visto esse trabalho que eu faço hoje. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi as pessoas fazer esse trabalho, as pessoas com as quais eu estava aprendendo, e eu nem acreditava que era feito manualmente, né? Antigamente, a gente não conhecia nada disso. E a gente foi conhecendo, aprendendo a trabalhar e eu acho que os homens de antigamente eram os mais sabidos do que a gente agora, que antigamente eles não tinham estudo, não tinham nada. Irma também tem muito trabalho a fazer. Ela desenvolve uma tese sobre sexo nas pinturas rupestres do Piauí.
acho que a mais naturalista que nós já achamos. Que sempre tem a figura de uma mulher com a criança, digamos que caindo. Aqui não, aqui ela está deitada. E o que eu acho também muito expressivo, a questão dos braços, que realmente dá para ver que ela está sofrendo, que ela está fazendo um esforço. E a criança também, que ela sai. Quer dizer, acho muito naturalista e uma cena muito bonita. E é pouco comum na arte rupestre a nível mundial as cenas de parto. E as de parto, as de sexo, é uma coisa que se encontra em grandes proporções aqui no nordeste do Brasil. Muito longe dos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde trabalha, Adalto Araújo sobe a serra para complementar suas pesquisas. Nós encontramos a ancilostomose há 7.000 anos aqui. Que é o amarelão. Que é a chamada doença do amarelão, né? E agora nós vamos começar um estudo sobre a doença de Chagas na população pré-histórica. E ao mesmo tempo o estudo da doença de Chagas na população atual também. Além de pesquisador, Adalto é diretor científico da Fundação. A pesquisa aqui sempre se caracterizou por ser multidisciplinar de fato. E isso tem trazido ideias e excelentes resultados. Agora, o grande desafio é atrair cada vez mais um número maior de pesquisadores para cá. E tem trabalho para muita gente por muito tempo. A Serra da Capivara é guardiã de um passado que só a ciência pode desvendar. Encantamento é o que o Parque Nacional Serra da Capivara provoca nos turistas que chegam por lá. Muitos deles vêm em busca de aventura, que eles encontram nas trilhas radicais do parque. É o que você vai ver logo a seguir. Turistas no meio da Caatinga? É verdade. Eles estão chegando em número cada vez maior ao sertão do Piauí, para conhecer o tesouro arqueológico da Serra da Capivara. Um turista muito especial, disposto a enfrentar as mesmas dificuldades vividas pelos pesquisadores. Isso exige a presença de profissionais capacitados para descobrir com eles os segredos do parque. Esses profissionais começam a ser formados entre a própria população sertaneja e, pouco a pouco, vão compondo a infraestrutura necessária para receber o visitante que chega por lá. O Parque Nacional Serra da Capivara é a porta de entrada para uma viagem cheia de surpresas. Uma porta que ficou fechada por muito tempo. Durante mais de 20 anos, o Parque Nacional Serra da Capivara foi visitado basicamente por pesquisadores, estudantes e pessoas com interesse muito específico em arqueologia. Os que se aventuravam a vir até aqui sabiam que iam ter que enfrentar longas distâncias, a aridez da vegetação, o calor e a falta d'água. Iam ter que descobrir sozinhos onde se escondiam os segredos desse parque, que além de ser o único parque nacional de Caatinga, possui a maior concentração de sítios arqueológicos de toda a América. Agora as coisas começam a mudar por aqui. Os turistas vêm de todos os lugares. Podem entrar no parque de carro, visitar os sítios arqueológicos, escolher as trilhas por onde querem passear, desde que estejam acompanhados de um guia credenciado no IBAMA, como o Valtércio. Ele escreveu esquisito. Qual o nome dele? O nome dele é Valtércio, né? Difícil? É difícil. Para mim, pouco esquisito. E tem outros nomes esquisitos aí, Caatinga. Mas para mim, Caatinga é bem familiar. Mas, Mandacaru. Mandacaru é esquisito, né? Chique. Chique. Muito chique. Nesse grupo de turistas, apenas 2 falam português. Eles visitam o parque pela primeira vez e
E as revelações estão apenas começando. Essa parte onde a gente está hoje aqui é a Serra da Capivara mesmo. Capivara mora perto do rio, né? Isso, a capivara é um animal do clima úmido. Não existe aqui na região há 10 mil anos, né? Mas se supõe que o nome Serra da Capivara seja por causa das pinturas das capivaras nas pedras. O parque recebe hoje, em finais de semana prolongados, a mesma quantidade de visitantes que recebia em um ano. Essa é uma pintura que no sítio arqueológico, no local onde ela está pintada, eles estão pintados juntos. É uma representação de um casal mesmo, de um homem e uma mulher. Esse não é invenção moderna, não? Não, isso é uma pintura rupestre. São 14 trilhas que o turista escolhe de acordo com o seu interesse. Isso aqui é a semente da mucunã. É uma semente. Ela dá em vagens, né? Vagens grandes. Ela é uma trepadeira. No caminho, um encontro raro com o gato-raposa. E também com outros animais típicos desse ecossistema, como o lagarto de costas vermelhas, o mocó e o cancã. De toda a fauna da Caatinga, as aves são as mais abundantes e ilustres no parque. Mesmo as que não são daqui, como as andorinhas, dão um espetáculo com hora marcada. A parte geológica é uma coisa assim que você imagina, mas não imagina dessa grandiosidade, né? Então isso a gente fica muito chocado no sentido lindo da palavra, né? Lógico, ter uma coisa tão grandiosa dessas em casa praticamente, né, dentro do território brasileiro, é uma coisa maravilhosa. As pinturas rupestres estão expostas em painéis de rocha numa espécie de museu a céu aberto. Nesse sítio aqui já tem um número maior de pinturas, né? Um sítio mais expressivo. Apesar dele estar sofrendo um processo de erosão, né? Mas ainda ele está conservando muitas pinturas, né? Existem cenas de sexo. Uma delas é essa clarinha aqui, que tem dois indivíduos, um que está com a cabeça virada para cima, né? E outro como se estivesse de ponta cabeça, né? Essa bem mais clara aqui. A mulher, ela tem a representação do sexo feminino, é um semicírculo, certo? Representando a vagina, né? E o homem, ele é representado com o pênis em ereção, né? Dando a característica, né, do sexo masculino. Todas essas informações que o Valtércio passa aos turistas, ele aprendeu nos 5 cursos que já fez na Fundação Museu do Homem Americano e no IBAMA. O guia ele tem que estar preparado para conduzir os visitantes aqui, né, dar informações corretas e, ao mesmo tempo, cuidar da preservação desse patrimônio, que outras pessoas possam ter também esse privilégio de estar conhecendo um pouco da história, da cultura da nossa região, né, do homem americano. Valtércio é mais um filho de São Raimundo que coloca no parque suas expectativas para o futuro. A aposta que eu faço no turismo ecológico aqui é de que seja, dentro de poucos anos, né, uma das soluções para essa região que é muito massacrada, né, pela seca. Guia há 6 anos, Valtércio agora também é presidente da recém-formada Associação de Guias de Turismo do Parque. Esse parque hoje ele é moldado nos parques de primeiro mundo. Tem toda uma estrutura que dá segurança tanto para o turista como para o próprio patrimônio. Ele acha que mesmo em comparação com pinturas rupestres em Europa, por exemplo, Altamira, essas pinturas rupestres não são inferiores.
Dos 50 sítios abertos à visitação, a maioria tem acesso fácil, passarelas e sinalização. É muito interessante pela parte histórica, até pelo esse contato com a natureza, é muito gostoso. Principalmente para mim, que os colegas estão fazendo geografia, história, é super interessante. Conhecer o parque é um passeio para vários dias. Fora as tocas e as caminhadas pelas trilhas, existem ainda as cavernas que podem ser visitadas. Algumas guardam marcas do trabalho dos arqueólogos. Para os aventureiros que preferem trilhas mais radicais, visitar alguns sítios é uma emoção que começa pelo trajeto. O carro tem que ser tracionado. O corpo tem que ter algum preparo. Muitas vezes eram esses os caminhos que faziam os arqueólogos carregando equipamentos, comida e água durante as escavações dos sítios mais distantes e escondidos. Hoje são trilhas turísticas para o visitante que gosta de desafios. Um jeito de chegar mais perto da aventura da pré-história. Quem gosta de aventura vai também se divertir. Vai se divertir muito mais. O básico é a aventura. Investir no turismo é uma estratégia dos administradores do parque para preservar todo esse patrimônio. Só para dar uma relembrada, a função geral de um guarda-parque é prover segurança aos recursos naturais e culturais, no caso de um parque, ou qualquer outra unidade de conservação, e também segurança ao visitante, aumentando a satisfação desse através da interpretação da natureza, que é uma das grandes funções do guarda-parque. Essa é apenas uma aula de um curso de 4 meses que está sendo oferecido de graça aos jovens da região. O que é que nós vamos estar fazendo? Um levantamento de trilha para depois mapear essa trilha. Uma das atividades do guarda-parque, como vocês sabem, é manutenção de trilha. O curso é do SENAC de São Paulo, o único a oferecer cursos de guarda-parque no país. E está acontecendo em São Raimundo Nonato, a pedido da Fundação. É uma oportunidade de aperfeiçoamento de conhecimento. E como a gente já trabalhar no parque, e a oportunidade também é importante você dar sua contribuição na preservação desse patrimônio. O Parque Nacional ele já trouxe bastante novas oportunidades nos povoados vizinhos ao parque. Você pode observar que a Fundan já empregou pessoas nos postos de saúde, nas fábricas de confecções, mesmo nas guaritas do Parque Nacional. Quer dizer, a Fundan nessa parte tem contribuído muito já para essa melhoria de vida, a qualidade de vida do pessoal aqui. A hora que você abre o parque para visitação, os problemas se avolumam. E quem vai solucionar esse problema, ou pelo menos num primeiro momento, numa primeira instância, sem dúvida é o guarda-parque. O volume de problemas é bastante grande, você não faz ideia de toda a ordem. É o visitante que entra em lugares perigosos, você vai ter que salvá-lo de uma situação difícil, ele se envolve com animais, coleta ilegal de plantas, problema de limites, de divisa, é complicado. Administrar um parque realmente requer pessoal capacitado. Rosa Tracalo é outra que investe no sertão do Piauí. Dona de uma agência de turismo, ela é especializada em montar roteiros para a Serra da Capivara e acha que o negócio tem futuro. A infraestrutura está relativamente bem. Atualmente nós temos possibilidade de hospedar corretamente as pessoas, meios de transporte bons. As chegadas até o parque estão sendo asfaltadas, uma já está asfaltada, a outra está sendo terminada, quer dizer, facilitando a vida do turista e, sobretudo, protegendo esse patrimônio. É uma questão simplesmente que nós temos que nos preparar, conseguir o aeroporto, conseguir criar mais hotéis, nós já estamos trabalhando nisso, de maneira que o turista chegue aqui, possa ver isso tudo e possa ter aquele aconchego que um turista exige para poder vir a um lugar tão distante.
Seca prolongada, dificuldades para o plantio e a criação de animais. No próximo bloco, veja como a população de São Raimundo Nonato vai se integrando às atividades do Parque Nacional Serra da Capivara. É a alternativa de sobrevivência no sertão do Piauí. Um pequeno intervalo e reportagem está de volta. Dona Carmelita, seu Nivaldo, o Josias, são alguns dos personagens que você vai conhecer nesse quarto e último bloco do reportagem. Antigos roceiros, cansados de enfrentar a falta de chuvas, hoje eles já fazem parte da equipe de trabalho dos pesquisadores do Parque Nacional Serra da Capivara. Como eles, os jovens também são atraídos e começam a dar outro rumo às suas vidas. Um município do sertão do estado mais pobre do país. A cidade vive do comércio. Gente de vários municípios das redondezas vem fazer compras em São Raimundo. É aqui também que os moradores da área rural vêm vender o que produzem. Aqui é rapadura, R$2. Também rapadura de R$1, que é doce de buriti, R$1,50. Doce de macaxeira, R$1, que é doce de leite, R$2,50. Mas nessa época de seca, a produção é pouca ou nenhuma. Meu cariri só não é bom porque não chove no chão. Mas se chover tem de tudo, fartura tem de montão. Nem a mandioca e a criação de bode, que normalmente garantem a renda dos lavradores, podem ir muito bem quando a chuva demora a chegar e não existe outra maneira de molhar a plantação. Sem alternativas para enfrentar a falta d'água, é difícil sobreviver no sertão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, que eu só deixo o meu cariri no último pau de arara. Tendo a seca como companheira desde que nasceu, o seu Cícero é um dos poucos sitiantes da região que não esperam a água cair do céu. Conviver quer dizer se escapar dela, né? A gente tem que se prevenir, então. É prevenir. Você está de inverno, está um tempo bom, mas tem que se prevenir. Vamos plantar palma, plantar mandioca, porque senão depois vem a seca e nossos bodes, nosso gado vai morrer de fome. Devagarzinho ele investiu aqui e ali e hoje pode ser considerado um privilegiado perto de seus vizinhos da roça. Eu preciso de uma pessoa, duas aqui, para me ajudar a lidar com o criatório, né? Mas se tivesse chovendo eu precisava de 10, daria mais emprego, não era? Seu Cícero agora está começando a criar abelhas. Eu estou confiando que vai dar certo, vai sim. O mel é uma beleza. Ele é bonito, é um né? cheque, o mel daqui é bom demais. É mameleira e quebra-facão. Ele pegou as caixas como meieiro da Fundação Museu do Homem Americano. A produção de mel é um dos projetos da Fundação para desenvolver a comunidade em volta do parque. Eu quero tirar esse ano mais de 1.000 quilos de mel aqui. Já fiz a base. Na base que os outros tiram, eu vou tirar mais de 1.000 quilos de mel. 500 eu fico com 500 quilos de mel, ó. R$500 que eu vou pegar. Aí tem umas abelhas aí, só que são braba. Hoje são 33 pessoas participando do projeto como uma alternativa de renda e uma maneira de não depender apenas da roça. Dentro do parque, os cientistas estão tentando desvendar o passado do homem pré-histórico. Fora do parque, o desafio é investir no futuro do homem que vive aqui hoje e preservar todo esse patrimônio histórico e cultural. O Parque Nacional Serra da Capivara é o cenário vivo de uma história que ainda não está acabada. Seu Nivaldo tem um pedaço de terra bem ao lado do parque. Vivia só da roça até a chegada dos arqueólogos. Conhecedor dessa área como poucos, seu Nivaldo passou a trabalhar com os pesquisadores. Já descobriu e continua descobrindo novos sítios na serra. Diz que eu estou proibido, diz que
achar mais sítio, que já tem que não dá conta mais. Agora, seu Nivaldo e a mulher, dona Carmelita, trabalham na cerâmica da fundação com mais 2 pessoas. Agora só eu trabalhar numa sombra dessa aqui é uma tranquilidade, né? Creio que foi bom. Por quê? Porque eu não tenho pai, tenho 7 irmãos. Minha mãe é aposentada, mas ela não dá para sustentar todo mundo. E agora não, já tem minha ajuda já em casa. A falta de emprego é um problema sério na região. Todos esses homens estão desempregados. Plantar, eles não podem por causa da seca. É muito difícil, porque se a gente chega em casa, muitas vezes não tem nenhum pão para se alimentar. Mas o cabo da roça mesmo já fica mesmo, já é para sofrer mesmo. Trabalhando para o parque, numa frente ecológica financiada pelo governo e administrada pelo IBAMA e pela Fundação, eles conseguem uma renda para sustentar a família. Eles têm uma remuneração para manter as famílias em casa. E, enquanto isso, eles estão dando um retorno ao patrimônio nacional, estão tentando preservar o Parque Nacional. Nessa época, a gente tem muito problema com queimadas, então o que está se fazendo especificamente aqui é o acero para evitar até acidentes com caçadores ilegais que entram na área, pessoas que transitam, às vezes com irresponsabilidade, acaba tornando o incêndio uma calamidade. Quantas palavras no tema raiz? Temos. Real? Começa com R? Yes. Todas as iniciativas para integrar o parque e a comunidade passam pela educação. Nas frentes de trabalho são as aulas de alfabetização, para ensinar a pegar no lápis quem até hoje só domina a enxada. Isso é que é difícil, porque para mim o serviço mais pesado é isso aí. É? Mais que a roça? É que a roça a gente aprende a fazer tudo dentro dela, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai aprender a fazer tudo. A gente não perde a esperança, tudo tem que ter fé de fazer, né? Nas escolas de 1º grau, os investimentos no futuro do parque e das crianças caminham juntos. Nas 2 escolas da Fundação, os alunos aprendem desde cedo a valorizar o patrimônio que têm. Mais antigo da América, né? Que sítio é esse aqui? Educação ambiental é parte dessa estratégia. A reciclagem do papel está no currículo. Além de vender a produção, as crianças usam em sala de aula o papel que elas mesmas fazem. Sabia que dava para aproveitar ele, fazer outro? Não. O que você acha disso? Eu acho que essa pessoa que fez isso é muito esperta. A questão pedagógica, né, a gente pega algumas diretrizes do construtivismo para adequar os conteúdos programáticos, né, à realidade local. Fica complicado para a pessoa entender que tem que preservar um tatu, um tamanduá, se ela não vê perspectiva de preservar o próprio filho, né? Então, você tem que começar a criar mecanismos, pelo menos para que ela veja um horizonte de como preservar o seu filho, né? E vincular a preservação do seu filho e das suas gerações futuras ao tatu, ao tamanduá. Cata aqui, cata ali, cata sem parar, separando o que serve para aproveitar. Para os mais velhos, a educação ambiental é dada na prática. No horário que não estão na escola, as crianças participam das escavações junto com profissionais de verdade. É o curso de arqueólogos mirins. Eu acho que a única forma que existe realmente de que ninguém cause dano ao parque é colocar a comunidade dentro do parque, dentro das atividades do parque e principalmente dentro dos sítios arqueológicos, para que eles tenham noção da importância que é preservar isso. O Jorlan tem apenas 13 anos e foi ele quem primeiro encontrou os ossos do guerreiro de 10 mil anos que estavam enterrados aqui. Gosta de ficar vendo as coisas que aparecem, as pedras lascadas, ossos. Passar o pincel para não deixar coisa importante passar para a peneira. E se tiver na peneira, não deixar coisa importante passar da peneira, senão vai pro lixo. E às vezes uma pedra pode ser importante. Pedra lascada. Essa coisa de colocar a escola aqui no entorno do parque, são vários NACs, né, no entorno do parque. Eu acho que esse é o maior ganho que a população pode ter. Porque eles não vão só ficar voltados a roça, a dependência da chuva para plantar.
eles vão ter outras perspectivas de vida, seja na arqueologia, seja como guia de parque, seja como guia turístico, ou até com a técnica mais aguçada para fazer sua parte de plantação, essa coisa, apicultura, cerâmica. Eu acho que o turismo é o veículo para o crescimento dessas comunidades do entorno do parque. A política que a Fundação definiu foi que a única maneira de preservar o parque seria o desenvolvimento econômico e social da região como um todo. Para que a população entendesse que o parque não é um prejuízo, não é uma terra que eles não podem mais lá e depredar, mas é um tesouro que eles estão guardando e um tesouro que rende para eles. No último pau de arar, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, com o detão do chocalho pendurado no pescoço, eu estarei por aí, se Deus do céu me ajudar. Quem foge da terra natal em outro canto não para, que eu só deixo o meu cariri no último pau de Dona Carmelita, da cerâmica, é testemunha de que as coisas podem mudar com o tempo, e para melhor. Um dia tem vez de passar 4, 5 ônibus aí, tudo, e vem aqui, acha bonito, vai para as tocas, acha aquela beleza que antes ninguém via. E a gente fica contente com isso, que nosso lugar era bem atrasadinho, hoje em dia tá. Eu não troco aqui por a cidade, não. Melhor. Sem saber ler nem escrever, ela e o marido melhoraram a roça e investiram na cerâmica. Criaram 5 filhos, todos com estudo. Dona Carmelita nunca frequentou a escola. A única coisa que ela escreve é o que assina na base das peças que o marido faz. Serra da Capivara, Piauí, Brasil. De boca cheia, né?